Então vamos lá, aqui se eu passo para o design eu consigo visualizar dentro do meu layout, né, assim como foi inserido na estrutura, o meu list view. Perfeito, só que ele está na configuração básica, configuração padrão aí, né, estipulada pelo Android Studio. Nós queremos modificar, né, alterar aqui as configurações dele. Eu vou fazer o seguinte, vou aqui para o meu main activity e vamos primeiro declarar ele aqui. Eu posso então utilizar o meu componente ListView dentro do public class ou qualquer outro, declarando ele dessa forma. Ele faz parte do pacote android.idget, então se você dá um duplo clique ele já importa esse pacote do ListView aí, né? Se você quer depois utilizar outros componentes, eu ensinei para vocês colocarem o asterisco aqui, que ele importa todos os pacotes ali do widget. Vou dar um nome para ele, pode ser ListView mesmo. Então aqui eu declarei o meu objeto. E dentro do onCreate, quando for então executado o evento de criação da minha Activity, ou seja, da minha tela, eu vou então aqui declarar, né, valores para ele. Então vou só fazer o seguinte por enquanto. Vou utilizar aqui a minha variável que eu criei lá em cima, do tipo ListView, né, o meu objeto do tipo ListView, e vou falar que ele pertence aqui à classe ListView, que é essa mesma que nós criamos aqui para ele, ó, ListView. Ele faz parte desses objetos, né, do tipo ListView. E vou utilizar o método que é o findViewById para que ele busque esse objeto pelo o identificador dele, né, pelo ID, que está dentro da pasta Resource. Toda vez que eu preciso então acessar algum componente dessa pasta, eu utilizo o R, ponto, aí vem a propriedade dele, que no caso é o ID, ponto, os componentes que eu tenho. Por enquanto, foi somente o ListView que eu criei. Então, o meu ID ali seria, né, o nome desse componente, o identificador desse componente, que é o ListView. Vamos fazer o seguinte, com o componente declarado, com o componente aqui criado, deixa eu só finalizar com ponto e vírgula ali, eu preciso de um outro layout. Eu quero trabalhar um outro layout diferente, independente desse Activity que nós temos aqui. Para criar um novo layout, eu venho com o botão direito sobre a pasta Layout, New, e aqui eu tenho a opção de Layout Resource. E aí ele vai me pedir, né, o nome desse layout, o tipo, algumas configurações pré-definidas que não vamos entrar em detalhe por enquanto. Então, eu vou colocar somente um nome para ele aqui. Pode ser ListView, coloca tudo minúsculo, ListView item linha, ou row. Eu deixo geralmente os nomes em inglês para padronizar. Se eu precisar depois, né, de trabalhar uma tradução também para essa minha aplicação, qualquer outro programador que abrir esses meus pacotes aqui, ele consegue interpretar e entender o código. Então é interessante você também começar a trabalhar aí com padrões. Vou clicar em OK, ele vai gerar aqui, né, o meu novo Activity. Então eu tenho agora dois Activity, o Activity Main, que é o padrão onde nós colocamos o ListView, e esse outro novo que eu criei aí, chamei de Item Row. Aqui na propriedade de texto dele, nós vamos ter então o Linear Layout, ele já cria ele com o Linear Layout, ele está na orientação vertical, vou trocar para horizontal, para que ele então disponha os componentes lado a lado na horizontal e não um abaixo do outro. E aqui ele já tem aí largura e altura máxima com o MathParent. Tranquilo, pode ficar aí com a largura e a altura máxima. O que eu quero fazer aqui é acrescentar uma imagem com o componente que nós temos aí, que é o Image View. Então, I maiúsculo, senão ele não vai mostrar, ó, Image View. Ele vai pedir a largura e a altura desse componente. A largura pode ser aqui 0, tá? Eu vou deixar então aqui 0 dp, para que ele por enquanto não tenha largura, e a altura, vou deixar a altura máxima de acordo com o conteúdo, que é o Wrap Content. Perfeito. E vou colocar também um ID para ele. Então venho aqui em Android, ID, como nós fizemos no exemplo anterior, e identifico aqui para ele, né, um ID. Vou colocar então aquela mesma sintaxe, né? Você pode colocar aí o arroba, vamos até aqui nela aqui, ó, só para relembrar esse mesmo campo. Lembrando que o arroba mais ID significa aí que você vai trabalhar então com um nome de string. Então vamos lá, arroba mais ID, ele vai então me dar aqui para ele, esquecendo das aspas aqui, vai me dar para ele uma string, né? Ele vai gerar uma string com ele. Depois, se eu quiser modificar via código o nome desse componente, eu posso então trabalhar. Então vou colocar todos dessa forma, arroba mais ID, e vou chamar ele de imagem ou image, que é um padrão aí também
né, para a gente poder então declarar. Então vou deixar como image, pode ser qualquer nome, você não precisa de utilizar o @mais_id para identificar que você quer criar uma string, é só se você tiver intenção depois de dar outras linguagens para o seu aplicativo, para que você não tenha que modificar, né, isso tudo no código. Perfeito, então temos aí já definida, né, as nossas propriedades iniciais. Na próxima aula nós vamos dar sequência, eu vou incrementar aqui alguns outros componentes além do ImageView e vamos utilizar também alguns novos parâmetros que nós não vimos ainda nos outros cursos.